Se você já assistiu a pelo menos metade das produções bíblicas da Record, ou então algumas específicas, sabe que às vezes não só acontecimentos de uma obra são mencionados em outras, como até personagens de uma novela vira e mexe dá as caras em outra novela. Isso tudo acaba dando a impressão que a Record, a exemplo da Marvel nos cinemas, montou seu próprio universo compartilhado, o que alguns gostam de chamar de Bíblia-verso. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas incoerências, algumas coisas bizarras que simplesmente não fazem sentido nesse compartilhamento de novelas bíblicas, e cuja única explicação possível talvez seja o multiverso. E olha, a última incongruência é a pior de todas. Então vamos lá? Se você se lembra bem, ainda nos capítulos iniciais de Os 10 Mandamentos, nós vemos algumas cenas da minissérie José do Egito em um momento que os personagens citam que nem sempre os hebreus foram humilhados naquela terra, que teve um tempo que um hebreu governou tudo aquilo estando abaixo apenas do faraó da época. Portanto, ficava entendido que os 10 Mandamentos é sequência especificamente de José do Egito, correto? Bom, não é o que a reprise a Bíblia indica, pois a mesma Os 10 Mandamentos está inclusa nesse compacto como sendo sequência de Gênesis, que tem o seu próprio José do Egito. E aí, qual José você acha que vale na linha do tempo de Os 10 Mandamentos? Agora eu te pergunto, em todas essas produções bíblicas, quantos Moisés você se lembra de ter visto? Bom, eu me lembro de 3, quer ver só? Primeiro tivemos o mais conhecido, o da novela Os 10 Mandamentos. Só que em Apocalipse, onde apareceu o segundo Moisés, seguindo aquela interpretação que uma das duas testemunhas do Apocalipse é o libertador dos hebreus, ali ele já foi interpretado por outro ator, o Paulo Gorgulho, que curiosamente fez Zanrão em Os 10 Mandamentos, que é o pai de Moisés. Agora, quando chegamos na sequência da transfiguração na novela Jesus, em que Moisés aparece no monte, já se trata de uma outra figura que não é nem o Guilherme Winter e nem o Paulo Gorgulho. Algo bem semelhante acontece com Elias. Isso porque o de Apocalipse, que é a segunda testemunha, foi interpretado pelo Roberto Bontempo. Já em Jesus, também na Transfiguração, trata-se de um segundo rosto bem diferente. E em sua aparição em Jezabel, o profeta esteve na pele do ator Iano Salomão, a terceira figura do mesmo personagem. E isso leva a uma curiosidade que é a seguinte: em Apocalipse e em Jesus, vemos o mesmo Jesus, interpretado pelo Dudu Azevedo. Ok, mas essas mesmas duas novelas têm Moisés diferentes e também Elias diferentes. Que bagunça, não é mesmo? Mas a bagunça não acabou não, porque por falar em Jesus, eles também deram jeito de embaralhar as coisas até com aquele que é baseado no segundo mais importante personagem real da Bíblia, o próprio Jesus Cristo. Saca só, quando na novela Apocalipse o Ezequiel está falando sobre o Filho de Deus, aparecem cenas da crucificação de Cristo, e essas cenas vieram diretamente da série Milagres de Jesus. Isso porque a novela Jesus ainda não existia. Só que, como falei agora mesmo, no último capítulo, quando Jesus volta para levar os salvos e mandar o anticristo para as profundezas, nós vemos que é o Jesus do Dudu Azevedo, cuja novela estava para sair. Sem falar que ainda em Apocalipse, quando vemos as cenas das visões de João, Jesus é ilustrado por um terceiro ator. Então, afinal de contas, qual Jesus vale na novela Apocalipse? Fica aí a indagação. Por falar em Jesus, você já percebeu como Deus é ilustrado nas produções bíblicas? Se você disse que é por meio apenas da voz, você está certo, mas já tivemos duas vozes diferentes nesse mesmo papel. O locutor Cesar William fez a voz de Deus de Os 10 Mandamentos de 2015 até Jezabel de 2019. Já em Gênesis, quem assumiu a função foi o ator Flávio Galvão, que repete o papel com falas inéditas no compacto Reprise a Bíblia, e que pode muito bem estar também na próxima novela Reis. O curioso disso é que provavelmente o Flávio Galvão vai redublar as cenas de Os 10 Mandamentos que entrarão em A Bíblia. Agora presta atenção que essa é a última incongruência que coloca em xeque o Bíblia-verso da Record. Lá no final de Os 10 Mandamentos, várias mulheres estrangeiras vão até o acampamento hebreu e seduzem alguns homens como estratégia dos reinos inimigos. Mas quando Finéias flagra uma das mulheres, chamada Cosbe, com um hebreu, ele mata os dois em um só golpe de lança.
Se você não notou, essa sequência toda acontece após os 38 anos em que o povo ficou parado no deserto, pois anteriormente já haviam se passado 2 anos, e também apenas algumas semanas ou no máximo meses antes do início da história de A Terra Prometida, quando Josué assume o lugar que era de Moisés. Mas daí o que é que acontece mais do meio pro fim da novela A Terra Prometida? O autor inventa um filho de Cosbi e que ele, já um homem feito, aparece em Gilgal atrás de vingança contra Finéias, dizendo que o mesmo matou sua mãe muitos anos atrás. Sim, ele repetidamente deixa explícito que fazem muitos anos que sua mãe morreu pelas mãos de Finéias. Que bizarrice é essa? Agora uma extra que não chega a ser uma grande incongruência, só é algo curioso e engraçado mesmo. No final de O Rico e Lázaro, o Lázaro ganha o paraíso após uma vida de tormentos e humilhação. Lázaro esse que foi feito pelo Dudu Azevedo, o mesmo que depois fez Jesus. E será que no paraíso Lázaro vai encontrar o Benjamin de Apocalipse, feito pelo mesmo Igor Hickley que fez o Rico lá em O Rico e Lázaro? Fica de tarefa para vocês pensarem aí em casa. É claro que tudo isso é apenas uma diversão, pois sabemos que inúmeros motivos de logística, agenda de atores e escolhas artísticas influenciaram nessas entre aspas incongruências, e certamente não podemos levar a sério que todas as produções bíblicas, sem exceção, se passam em uma mesma linha do tempo. Agora, caso você queira mesmo levar isso a sério, basta imaginar que estamos vendo um multiverso, e que cada produção bíblica ou conjunto de produções se passam em um universo diferente, e a esse conjunto de universos chamamos de multiverso, o tal termo que agora está em alta. Se você quer mais vídeos sobre as produções bíblicas, se inscreva no canal e ative o sininho para receber em primeira mão os novos vídeos do Falando de Bíblicas. Na tela estão outros 2 vídeos para você ficar mais um pouquinho com o canal. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!